Parece que isso é joia, mas isso não é nada joia. Não há nenhuma liberdade, não há nenhuma independência num ser humano que precisa de aplauso o tempo todo. Não há nenhuma independência num ser humano que precisa ser visto e paparicado o tempo todo. Não há nenhuma independência nem liberdade num ser humano que, em nome da liberdade, se deixa vender como objeto. Não tem nada de liberdade nesse negócio. Não há nada de liberdade num amor vampiresco. Não é? Cuidado com isso. Cuidado com isso. Isso é réprobo. Isso é reprovável. Isso aí está sugando a vida das pessoas. Às vezes você encontra uma pessoa que diz, não, é porque eu amo, mas você não ama, você está sendo sugado por ele. Ou sugado por ela. Isso aqui não é uma relação de amor. Isso aqui é uma relação de aprisionamento. O que está vendo? Não há nada de bonito num negócio desse. Não há nada de bonito num ser humano que explora o outro, que usa o outro. Não importa as desculpas que ele apresente, não importa se por detrás disso existam filosofias maravilhosas. Não há nada de bonito num prazer que não eleve o outro à condição de ser humano emancipado. Não há nada bonito num prazer onde o outro se presta única e exclusivamente ao papel de objeto. Não tem nada de bonito nisso. Por mais fantásticas que possam ser as teorias por detrás disso. Não importa se isso foi proposto por Wilhelm Reich. Não importa. Isso não quer dizer nada. Isso é apenas a exploração do ser humano pelo ser humano. Isso não tem nada a ver com o que há de belo nos relacionamentos humanos. Então, o Davi está dizendo, está vendo? Andar com Deus tem a ver com as posturas que você toma diante da vida. Eu me lembro de uma irmã que tinha uns justiceiros do bairro e ela começou a dizer que apoiava os justiceiros. Ela chamava, lá no bairro eram chamados de os pés de pato. E ela dizia, os pés de pato estão limpando o bairro, estão limpando o bairro. Até que mataram o filho dela. Lamentável, triste. Mas várias e várias vezes outros irmãos disseram, irmã, isso daí não é andar com Deus. Você não pode andar com Deus e ao mesmo tempo concordar com um tipo de coisa dessa. Essas coisas não funcionam. As coisas não andam juntos. Então andar com Deus tem a ver com as posturas que você tem na história, que você toma na história, diante do que está acontecendo no mundo. Mas honra os que temem ao Senhor. Um dia eu estava conversando com a Mirna e ela falou de uma colega dela que tem uma forma diferente da gente de servir ao Senhor, que é bem contundente. E aí eu disse, olha, respeite essa moça, porque você tem de honrar pessoas que tenham coragem de crer no que crer e dizer com todas as letras, eu creio nisso e creio desse jeito. E se essa crença é em Deus, então essa pessoa é digna de dobrada honra, de duplicada honra, porque ela tem a coragem de ser daquele jeito e de dizer isso com todas as letras. Então eu, por exemplo, não sou partidário dos usos e costumes, muito pelo contrário, né, do pessoal que anda com saia até embaixo, que não faz isso, não faz aquilo, não corta cabelo, não sei o que lá, não é a minha visão. Isso é óbvio, né? Mas eu os respeito profundamente, porque precisa ter muita coragem
para crer daquele jeito e para demonstrar do jeito que eles demonstram. E eu os respeito profundamente. Todas as vezes que eu cruzo com eles, eu os saúdo com o mais profundo respeito, embora discordando, achando que não é necessário isso, que isso não é algo que Deus esteja pedindo, mas eu respeito gente que teme ao Senhor. Gente que teme ao Senhor, ainda que de um jeito que, do meu ponto de vista, desnecessário. Mas se o está fazendo por temor ao Senhor, é digno de duplicada honra. Essa é a ideia que está presente aqui. Então, você está vendo como honrar a Deus, o andar com Deus tem a ver com como você anda com os homens, como você se posiciona no mundo, como você se posiciona na história. Que coisa impressionante. Andar com Deus é mais histórico do que eu e você muitas vezes gostaríamos de pensar. Aquele que, embora jure com dano, não muda. Isso tem a ver com relacionamento e com credibilidade. Gente que, bom, foi isso que eu falei? Foi. Então é assim mesmo. Ah, mas a situação mudou, isso agora vai lhe dar prejuízo. Foi isso que eu falei, foi isso que nós combinamos. É assim que vai ser. Aquele que não empresta o seu dinheiro a juros. Aqui tem uma diferença de interpretação entre os católicos e os protestantes. Os católicos são radicais. Os protestantes não. Aliás, por isso que o Max Weber diz que o protestantismo está por detrás, o espírito protestante está por detrás do capitalismo. Porque os protestantes poupavam muito, trabalhavam muito, poupavam muito e negociavam com lucro. Não era um lucro exorbitante, não era um lucro como é o de hoje, né? Como é o do nosso sistema, mas os protestantes cobravam o preço da mercadoria. E os católicos eram orientados a não fazer nada que tivesse algum tipo de ganho, algum tipo de lucro. Então, se o produto que você produziu custou R$10, você vende por R$10. E os protestantes vendiam por 11. Porque os protestantes diziam, isso aqui não é, eu não estou vendendo para você para repor o produto. Eu estou vendendo para você para repor o produto e para me sustentar. Então, o aqui é o meu sustento, é o fruto do meu trabalho. Essa era a visão protestante. E era a mesma visão com relação ao dinheiro. Os protestantes tratavam o dinheiro como produto. E a lucratividade do dinheiro é o juro. E os católicos tinham uma visão diferente. Eles tinham uma visão radical. Então, até hoje, essa é uma grande diferença entre a visão protestante e a visão católica. Não é à toa que o mundo protestante é o mundo capitalista, né? E o mundo católico é um mundo que não conseguiu escapar do feudalismo direito, né? Você vê que Toynbee estava certo. As religiões movem a história, né? Diferente de Marx, que dizia que a luta de classes move a história, Toynbee dizia, não, a fé move a história. E parece que é assim mesmo, de um jeito ou de outro. Então, essa é uma diferença. Então, se você for um protestante, você vai trabalhar com juros decentes, mas vai trabalhar com juros. E vai entender, vai trabalhar os juros pensando, os juros são a remuneração do capital, eles têm de ser decentes, não podem ser extorsivos, não podem ser abusivos, mas o capital é um produto, precisa ser remunerado. Se você for católico, você não vai cobrar juros nenhum. Tá certo? Porque tradicionalmente na história do cristianismo, essa foi a divisão entre várias divisões entre protestantes e católicos.
Essa é uma delas. Agora, é óbvio que o protestantismo jamais apoiaria o que nós chamamos de agiotagem. Não é disso que eu estou falando. É que o protestantismo tem uma visão de remuneração do trabalho que o católico não tinha. E, portanto, uma visão de remuneração do capital que o católico não tem. Agora, isso não tem nada a ver com a agiotagem. Não confunda alhos como galhos. A agiotagem é extorsão, né? É outra história. E essas coisas são regidas por leis do próprio mercado que a gente observa, e aí fica por conta da consciência de cada um. Tá certo? Fica por conta da consciência de cada um. Mesmo porque eu poderia aqui fazer uma grande apologia a não cobrar juros sob hipótese alguma, e você iria achar maravilhoso, mas não conseguiria viver isso lá fora. Então não adianta ter uma fé que você não possa viver. Então, se você vai viver, descubra qual é o padrão de dignidade. Entenda que isso é a sua decisão, a decisão da sua consciência, e que você vai ter de acertar isso com o seu Deus. Agora, não adianta eu fazer aqui um discurso extraordinário que você vai sair daquela porta para fora e não vai conseguir viver minimamente. Então, use o seu bom senso. Use a consciência que Deus lhe concedeu. Então, que você vê como andar com Deus tem tudo a ver com a forma como você dirige a vida? Que coisa impressionante, né? E, finalmente, que não recebe peitas contra o inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado. E essa coisa de não receber acusações contra o inocente é fantástico, porque isso significa que você toma partido do inocente, independente do quanto isso vai custar. Então, sintetizando esse salmo que a gente conhece de cor e salteado, e que a gente lê e relê tantas vezes, andar com Deus tem tudo a ver como você anda com os homens. Andar com Deus tem tudo a ver como você pratica a justiça. Que justiça você pratica? A do sistema ou a do reino? Andar com Deus tem tudo a ver com as posições que você toma na história. O que você aprova e o que você reprova. Andar com Deus tem tudo a ver com a forma como você cuida do seu trabalho e como você negocia. Que coisa impressionante. Andar com Deus tem a ver com seus negócios. Andar com Deus tem a ver com a sua credibilidade. Andar com Deus tem a ver com o seu compromisso com a justiça, com a inocência. Andar com Deus tem a ver com a sua história. Isso é que é andar em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade. É possível andar na presença de Deus? É. Pela graça de Deus, tudo isso que nós acabamos de ler é possível. Mas só pela graça de Deus. E essa tem de ser a nossa busca. Nossa busca tem de ser andar com Deus. Estar sempre na sua presença. Sempre desfrutando da sua alegria. Mas que curioso. Isso tem muito mais a ver com o jeito como você fala com o próximo do que com o jeito como você ora a Deus. Não que não seja resultado da sua oração, da sua comunhão com Deus, mas tem muito mais a ver com o jeito como você fala com os homens do que com o jeito como você fala com Deus. Que Deus nos dê a graça de andar com Ele, de subir ao seu santo monte, de caminhar na sua presença.
de aprovar o que deve ser aprovado e de reprovar o que tem que ser reprovado, e de nos conduzirmos bem entre os homens, nos postarmos bem na história, negociarmos com consciência limpa, tomarmos partido do inocente, andarmos com Deus. Que Deus nos abençoe.